Bora falar sobre a formação do psicanalista? É um assunto que intriga muitos, é fruto de muito questionamento, de muita crítica, essa formação tanto quanto livre, que a gente não tem um diploma, não tem um certificado, não tem nada que garanta que ali formou-se um psicanalista. O Lacan mesmo vai dizer que ele falou das formações do inconsciente, mas que nunca falou da formação analítica. Então, ele frisa isso, e é importante que a gente consiga compreender do que se trata a formação psicanalítica. Há pelo menos dois tipos de formação, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Quando se trata de psicanálise, há muitas possibilidades, e isso vai angustiar muitos dos que estão interessados em tornar-se psicanalista, porque quanto a ser psicanalista é uma outra problemática, é um tema para um outro vídeo. Então, o que seria uma formação psicanalítica hoje? Eu acho que vocês sabem que a formação psicanalítica é um pouco diferente das outras formações. Mas será que sempre foi assim? Será que não teve nenhum tipo de tentativa de regulamentação, de regulação de como se formavam os psicanalistas? Então, nem sempre foi assim. Nós temos o Freud, o criador da psicanálise, e ele desenvolveu um grupo, né, que ele chamava de Sociedade das Quartas-Feiras, uma sociedade praticamente ali, fechada por alguns psicanalistas que iam lá para falar de psicanálise. O Freud tinha uma preocupação muito grande de que a psicanálise não morresse, de que não ficasse esquecida. Então, ele queria que ela fosse ali passada de geração em geração. Dessa derivação dessa sociedade das quartas-feiras, a gente pode dizer que daí vai surgindo a Sociedade Psicanalítica de Viena e depois também configurando a IPA, a Associação Internacional de Psicanálise. Acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. E naquela época, você precisava passar por uma formação específica dentro dessa instituição, era a única forma de tornar-se psicanalista, e tinha ali os psicanalistas mais antigos, psicanalistas de datas, você tinha que fazer um tempo específico de análise, de supervisão, de estudos, era como se fosse cumprindo módulos, e ao final você era ali um psicanalista, você poderia exercer a psicanálise. Então, é preciso falar sobre isso, porque fica parecendo que a formação foi sempre da forma como a gente vê hoje, e há muita crítica, muito pedido para que isso seja regulamentado e regulado. Isso é um assunto para um outro vídeo, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente fala nesse o que que é essa regulação, o que que é essa regulamentação, porque a gente já teve uma instituição, a IPA, que era a única responsável pela formação dos psicanalistas. E quando que isso mudou? Foi quando o Lacan, que estava dentro da IPA, começou a não concordar com algumas coisas ali, ele estava muito insatisfeito com essa formação, tanto quanto engessada, uma formatação muito grande da formação do psicanalista, e não só ele, muitos outros estavam descontentes também. Então, ele vai fazendo uma sequência de rompimentos com a doutrina hipiana. Disso, o que que resultou, resumidamente? Que hoje a gente tem basicamente dois tipos de formação. A gente vai ter uma formação mais institucionalizada e uma formação menos institucionalizada, que alguns vão chamar de formação livre. Então, assim, primeiro que estar em formação, gente, é você estar em atividade, sempre, nos seus estudos, né? Seja você com você, você nos grupos, seja através do cartel, que é uma modalidade de grupo, entre aspas, proposto aí pelo Lacan, nas pesquisas, grupos de investigação. Outra coisa importante é que nós questionemos o campo psicanalítico para poder avançar. Então, falei num outro vídeo sobre escolha teórica, você escolheu sua teoria, se você está acompanhando esse vídeo, muito provavelmente você tem ali um pezinho na formação psicanalítica mais lacaniana, e é um pouco mais dela que eu vou falar. Então, tem várias escolas de psicanálise, nós temos a escola kleiniana, a escola winnicottiana, bioniana, e assim vai. Alguns vão fazer aí algumas misturas, eu estou considerando como mistura, mas pode ser que lá no campo dessas outras psicanálises isso seja algo comum, isso seja algo muito possível. Então, não estou dizendo que é proibido, mas se você está aqui de alguma forma, tem uma certa transferência com esse campo psicanalítico lacaniano. Daí que a gente não tem um campo. A gente pode dizer que se é que a gente tem um campo, ele é muito vasto. Então, nós temos escolas, institutos de psicanálise que vão falar de Lacan, e até mesmo dentro da própria IPA, das sociedades que estão em torno ali dessa sociedade, dessa Associação Internacional de Psicanálise, também vão estudar os psicanalistas contemporâneos. Então, não é porque você escolheu a escola kleiniana que você não vai estudar o Lacan. Seu tipo de formação, ele vai ser multifacetado. É necessário que você leia outras coisas até mesmo para além da psicanálise. Mas você tem basicamente duas opções. Ou você se associa a uma sociedade, a uma escola, a um instituto de psicanálise e vai fazer um percurso formativo, então, formações clínicas, cursos livres. Lembrando que não tem um término.
porque nenhuma profissão, nenhum ofício, por exemplo, quem é formado em psicologia, em letras, em filosofia, a formação não acaba quando termina a graduação. Certo? Mas a gente tem uma dificuldade com os estudos e que às vezes uma ementa, uma carga horária, módulos, alguém ali incentivando, um professor, uma certa cobrança, provas, trabalhos, força a gente, de certa forma, a aprender. Isso a gente carrega desde lá do comecinho, desde que a gente vai para a escola. É assim que funciona. Então, quando a gente se depara com uma formação em que a gente precisa escolher como que vai ser feita e que ao final ninguém vai dar um diploma, ninguém vai autorizar você a exercer esse ofício, a coisa complica. Então, se você escolher ir para uma instituição, nós temos escolas, nós temos o clássico e piano aí, nós temos sociedade psicanalítica. É interessante que você pesquise todas elas, eu acredito que todas têm sites, então dá um Google, coloca lá Escola de Psicanálise, Instituto tal, vê quando foi criado, e quais são os mecanismos de formação do psicanalista. Eles trabalham com o quê? Com cartel, passe, o que define esse local de formação psicanalítica. Você pode estar bordejando ali, participar de várias escolas de institutos, ou você pode ser membro de uma sociedade ou de uma escola, né? Membro pagante, você participa das discussões, das reuniões ali que envolvem um pouco mais de burocracia e hierarquia, porque sim, elas vão existir. Mesmo dentro da pegada mais lacaniana, não tem como. Alguém precisa dirigir esse negócio, alguém precisa coordenar, alguém precisa fazer o controle financeiro, né? A parte de tesouraria, alguém precisa ver como é que vão ser feitas as formações, então precisa ter uma organização, é uma instituição, não tem jeito, não há como você fugir, inclusive, dos efeitos de grupo. Porém, dá para escolher. Se você quer estar numa instituição, numa escola de psicanálise, eu acho que vale entrar, vale conhecer aquelas que têm mais a ver com a psicanálise que você quer praticar. Então, se você quer a psicanálise lacaniana, tem aí pelo menos 3 escolas um pouco maiores e alguns institutos também. Obviamente, fuja, corra daqueles que vão te dar um anel de psicanalista, uma carteirinha de psicanalista, um diploma, um certificado, porque não é disso que se trata. De qualquer forma, estando dentro de um instituto de psicanálise, você não deixa de ser a parte fundamental da sua formação psicanalítica. Uma escola, instituto, você pode estar vinculado, pode estar como membro, você precisa criticar para que as coisas avancem, você precisa falar, você precisa participar, não adianta ficar só como ouvinte. Nós precisamos pensar na nossa formação. Todo profissional precisa, mas é diferente de alguém que vai fazer psicologia, por exemplo, que segue uma ementa, finaliza e depois ele pensa se faz uma pós-graduação, se continua a sua formação. Tem um código de ética, tem uma regulamentação. Na psicanálise, a gente é muito mais ativo, a gente precisa ser muito mais autônomo na nossa formação. Autônomo não quer dizer que você não vai precisar de ninguém. De um supervisor, por exemplo, de fazer a tua análise, de fazer os teus estudos, de um grupo, os apoios, os pares, como a gente diz, eles são necessários. Mas aí fica a tua escolha, se você quer se vincular a uma escola ou se você quer fazer o segundo tipo de formação, menos institucionalizada. Ela é uma formação mais livre. Você vai montar os seus grupos, você vai fazer cursos livres com psicanalistas que você acha interessante, com os quais você tem ali algum tipo de vínculo, com os quais você acredita algum saber, mas nós temos a instituição psicanalítica que não pode ficar de lado. O que é a instituição psicanalítica? A psicanálise instituída por Freud. Aquilo que Lacan vai dizer que foi esquecido por alguns pós-freudianos, que é o campo do inconsciente, portanto, da linguagem, do discurso e da sexualidade, que vai vir por meio também da linguagem e do discurso. Então, precisa tomar muito cuidado, quer dizer, você acha que está fazendo uma formação psicanalítica e não está sendo respeitada a instituição psicanalítica. Vou dar um exemplo bem simples. Vamos estudar Jung. Você pode conhecer o Jung, a obra dele. Ok, mas isso dentro de uma formação psicanalítica, o Jung faz uma outra teoria que é a psicologia analítica, não é psicanálise. Era isso que eu tinha para falar sobre a formação psicanalítica, que é um assunto que não se esgota. Esse vídeo é um vídeo curto, para que vocês abram a cabeça e pensem aí numa formação vasta, uma formação que contemple vários campos do saber. Escolheu ir para uma escola de psicanálise? Ok, não tem problema, é uma escolha tua, mas não deixe de olhar fora, de ver outras coisas. Escolher uma formação mais livre, por que que você nunca vai participar de um congresso, você nunca vai se dirigir a nenhuma instituição específica de psicanálise, você vai ficar só comendo pelas beiradas? Não estou dizendo que tem certo ou errado, porque não tem. Mas não ficaria mais rica a sua formação se você se direcionasse para algum instituto, para algum local? Em todas as formações que você escolher, vai faltar. Não vai ter
aquele momento de certeza de você falar, não, agora eu estou pronto, agora eu sou psicanalista e agora eu vou atender as pessoas. Porque isso vai depender, inclusive, do analisante te colocar nesse lugar de analista. Então, o que depende de você é a tua formação.